Fala aí, rapaziada, tudo certo? O Vasco tem 11 atletas cujo contrato se encerra no fim de 2023. Inclusive, alguns desses jogadores são titulares no time de Ramon Dias. No vídeo de hoje, vamos te mostrar quem são esses atletas que podem não permanecer para 2024 e mostrar também a real situação deles. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O primeiro nome é de Alex Teixeira. Chegou na reta final da Série B do ano passado com uma certa expectativa, vindo da Europa. Atleta revelado pelo Vasco da Gama, tem uma certa identidade com o clube, iniciou 2023 como titular, atuando como um ponta aberto pelo lado esquerdo no time de Maurício Barbieri, mas aos poucos foi perdendo espaço. Atualmente, com o Ramon Dias, o Alex Teixeira amargura a reserva do Vasco, tá ganhando pouquíssimos minutos, que eu me lembro entrou contra o Santos, jogou contra o Palmeiras também, alguns minutos nessas duas partidas, mas na esmagadora maioria dos jogos com o Ramon Dias, o Alex Teixeira não entrou, não jogou e tem sim aí a sua permanência ameaçada. É um atleta que é uma incógnita ainda para 2024 dentro do clube. O segundo nome é do atacante Rossi, retornou recentemente ao Vasco da Gama, ele que já tinha tido uma outra passagem e teve esse início avassalador, né? Sendo bem importante, titular, dando assistência, fazendo gol, mas se lesionou na partida contra o Fortaleza e ainda não retornou. Não vai jogar na partida de amanhã contra o Internacional, ainda está se recuperando, deve pelo menos, no mínimo, ter mais uma rodada ainda para se recuperar. E é um atleta que já demonstrou ter um carinho pelo clube, enfim, já demonstrou gostar do Vasco, principalmente na entrevista coletiva de apresentação dele aí nesse retorno, mas ele tem contrato até o fim do ano e ainda é também uma incógnita a permanência do jogador para 2024. E por falar em lesão, o lateral direito Gabriel Dias sofreu muito na temporada, né? Tem apenas 12 minutos jogados em 2023. Foi na partida contra o Atlético Mineiro que, inclusive, ele entrou no jogo no decorrer da partida e acabou saindo porque se lesionou. Ele ainda não retornou de fato ainda dessa lesão, mas deve aí estar relacionado para as próximas partidas. Logo em breve ele estava em reta final de recuperação. Inclusive o Gabriel Dias é alvo aí de alguns torcedores que pedem a titularidade dele na lateral direita, até porque é um setor de certa forma carente, né, no Vasco. O Pumita é bem irregular, tinha o Robson, que era um zagueiro que estava atuando na lateral, agora tem também o Paulo Henrique, que recentemente assumiu esse posto, mas até um certo tempo, e imagino que quando o Gabriel voltar, aí alguns torcedores queiram a titularidade do jogador. Fato é que também a sua permanência também está ameaçada, ainda não se sabe se o Vasco vai contar com o atleta no ano que vem. Outro jogador que também pode não ficar é o zagueiro Miranda, que inclusive pode atuar como lateral direito. Ele é revelado nas categorias de base do Vasco, inclusive foi convocado para o Pan-Americano aí, que a seleção brasileira está disputando. Ele fez gol aí no início, na partida de estreia contra os Estados Unidos, ele entrou no decorrer do jogo, enfim, e fez gol, marcou gol, e é um atleta que já tem 23 anos e ainda não se firmou no time titular do Vasco, enfim, ainda não conseguiu engatar uma sequência que dê uma certa confiança aos torcedores ou aos treinadores que passaram pelo clube e também tem aí o seu futuro incerto. E por falar em zagueiro, o Maicon é um outro atleta, tá? Ele chegou com muita desconfiança, inclusive da minha parte, ao vir do Santos. Naquela altura ele estava fazendo partidas horríveis pelo Peixe, inclusive perdendo a titularidade. No momento em que ele veio para o Vasco, ele era uma das últimas opções para a posição, mas
principalmente com as suspensões que o Medel tem, ou quando o Medel é convocado para a seleção chilena, o Maicon ganha a oportunidade no time titular ao lado do Léo Pelé. E recentemente ele vem fazendo boas partidas, tá? Não tá mais comprometendo, tá se mostrando um zagueiro mais seguro, o que se espera dele pela experiência, pelas equipes que ele já atuou. Então, foi um atleta que, de certa forma, tá colocando, entre aspas, acho que dá para dizer assim, um ponto de interrogação, uma pulguinha atrás da orelha do treinador Ramon Dias. Mas o Vasco ainda não decidiu se vai permanecer com o atleta ou não para o ano que vem. Outro jogador que vem fazendo bons jogos é o Zé Gabriel, né? Titular, o volante titular na equipe do Ramon Dias, inclusive foi elogiado pelo treinador argentino recentemente em entrevistas coletivas. O Zé Gabriel veio para a Série B do ano passado, de graça, do Internacional, com muita desconfiança. Inclusive, lá no Colorado havia um certo apelido de que ele era o Zé Delivery, por erros que ele tinha no sistema defensivo, inclusive entregando gols. E ele demorou muito tempo para conseguir emplacar no Vasco. Nesse momento, ele vive a sua melhor situação dentro do clube. Já citei que ele é um titular indiscutível, fazendo boas partidas, sendo realmente muito importante, e o Vasco iniciou uma negociação para renovar com o atleta. Ainda não está nada confirmado, é realmente um início de conversa, mas há uma certa expectativa dentro do Cruz Maltino de conseguir renovar com o Zé Gabriel, pelo menos, né, até por mais 2 anos. Então seria um contrato até 2025. Além desses atletas, outros 5 jogadores estão emprestados ao clube até o fim do ano. O primeiro é o goleiro Ivan, está emprestado do Corinthians pro Vasco, e no contrato do Ivan havia uma obrigatoriedade de compra do Vasco caso o goleiro atingisse pelo menos 30 partidas na temporada. O Ivan não pode mais atingir essa meta. Então, o goleiro tem aí um futuro incerto dentro do Vasco, né? Já que não há essa obrigatoriedade de compra, mas não dá mais para atingir essa meta, o Vasco ainda está analisando se vai permanecer ou não com o jogador para a próxima temporada. A gente tem que destacar que o Del Jardim voltou a fazer boas partidas, boas defesas, sendo importante para o Vasco. Então, é um futuro incerto aí do goleiro que está emprestado pela equipe paulista. Pedido de Ramon Dias, Seba Ferreira é um outro atleta que está emprestado, tá? Do futebol dos Estados Unidos, mas esse aí dificilmente deve permanecer, né? Reserva indiscutível do Verratti, um atleta que ainda não tem nenhum gol no ano, uma marca muito negativa para um atacante que chegou com uma certa expectativa, não talvez para resolver, mas para ajudar, para auxiliar e ser importante aí nesse setor ofensivo. Fato é que até o momento ele não conseguiu e dificilmente o Vasco vai ficar com o atleta para 2024. O zagueiro Robson está emprestado do Nice para o Vasco até o fim do ano. Ele que vinha sendo muito importante na lateral direita, um setor que a gente já citou, nas mãos de Ramon Dias, mas recentemente ele acabou não atuando por conta de alguns problemas físicos. Enfim, é um atleta que já foi elogiado pelo Barbieri, inclusive pelo Ramon Dias, mas nesse momento ele não é um titular da equipe, até pela titularidade de um outro atleta nessa posição de lateral direito e no setor do miolo da zaga que a gente já citou, né? Medel, Léo Pelé e também o Maicon. Então é um jogador que tem um futuro incerto dentro do clube, pode ser que ele retorne ao futebol francês. E esse cara titular da lateral direita é o Paulo Henrique, está emprestado do Galo até o fim deste ano para o Cruz Maltino. Foi um atleta que ressurgiu das cinzas, né? Estava encostado, terceira, quarta opção da lateral direita, foi titular nos últimos 3 jogos do clube e fazendo boas partidas. Se eu não estou enganado, contra São Paulo, Fortaleza e contra o Flamengo na última rodada. Se eu estiver errado, me corrijam aí, é o que eu lembro de cabeça. E ele jogou bem, fez boas partidas, apesar de, no jogo contra o São Paulo, ele ter iniciado bem e ter caído um pouquinho de rendimento, talvez por falta de ritmo de jogo, muito tempo sem atuar, mas ele foi se encontrando. Contra o Fortaleza já fez uma partida melhor, contra o Flamengo a mesma coisa, e hoje
é o titular da posição, é o titular da lateral direita, mas ele ainda tem o seu futuro incerto, ainda não se sabe se o Vasco vai contar com o jogador para 2024 ou ele vai retornar aí ao Galo, ao Atlético Mineiro. E o último nome é do meio-campista titular nas mãos de Ramon Dias, o Praxedes, emprestado pelo Red Bull Bragantino. Ele tem uma opção de compra fixada em cerca de 5 milhões de euros, tá? Dá quase 27 milhões de reais. Então, para o Vasco contratar o atleta, vai ter que pagar esse jogador, tem a opção de contratar o jogador por esse valor. O Vasco ainda não se decidiu se vai comprar o Praxedes, vai esperar aí a reta final da temporada, principalmente se o Vasco conseguir se manter na Série A, há grandes chances do Cruz Maltino contratar o jogador. Mas ainda dentro do clube não há uma decisão tomada, sim conversas, enfim, desejos aí de contar com o atleta, mas nesse momento aí tem sim, é fato que tem a sua permanência para 2024 ameaçada. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre quais atletas você gostaria que permanecessem no Vasco pro ano que vem, que tomara, né, que seja aí de Série A, de permanência na Série A e de um ano um pouco mais tranquilo aí pro torcedor. Muito obrigado pela audiência, não se esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.